Olá, tudo bem com você? Então vem que hoje nós vamos ver uma questãozinha que fala sobre artigos. Vamos lá? Muito bem, então mais um vídeo para você do nosso projeto Cursinho Preveste e hoje a questão analisada é esta questão tirada da ACAF Santa Catarina do ano 2006, né? Bem antiga. Diz o seguinte: a alternativa em que não se faz necessário o uso do artigo definido diante do termo destacado é. Então, antes de responder a questão, vamos lembrar que o artigo definido. Artigos definidos. Vão perdoando a letra aí do professor, tudo bem? Então, artigo definidos, como a própria questão já traz, é o artigo o, a, os, as. E óbvio, se estamos falando de artigos definidos, nós também temos os artigos indefinidos. Indefinidos, que é minha nossa! Apagando aqui uns. Não, vamos colocar o feminino logo, né? Uma, uns, umas. Uma frase que eu sempre gosto de colocar é esta: Deus não é um pai, é o pai. Se você leu essa frase e não entendeu, então você está com um grave problema de interpretação e de entendimento do que é um artigo definido e indefinido. Porque esta frase, ela declara que Deus não é um pai, ou seja, um artigo indefinido, um pai vago, um pai qualquer sem definição. Ele não é um qualquer, né? Ele é o principal, o único, o verdadeiro. Tudo bem? Então, frasezinha que a gente sempre gosta de colocar aqui nos exercícios para que a gente entenda bem essa diferença, o que é artigo definido e o que é artigo indefinido. Ainda falando sobre artigo, você deve lembrar que o artigo ele determina alguns detalhes. Ele determina o gênero da palavra seguinte, do substantivo seguinte, né? Se eu apresentar o artigo o, eu estarei dizendo que à frente deste artigo, né, que em seguida nós vamos falar algo masculino, do gênero masculino e também do singular. Então, o a refere-se a feminino e singular, os masculino e plural, as feminino e plural, mas isso você já sabe. A mesma situação de masculino e singular, masculino plural, feminino singular, feminino plural, só que tratando-se de termos indefinidos, termos, digamos cá entre nós, sem tanta importância, entende? Você usaria os seus artigos indefinidos. E agora, voltando à questão, nós nem precisaríamos saber muito sobre essa definição de artigo definido e indefinido, porque a questão é bem simples. Ó. A alternativa em que não se faz necessário o uso do artigo definido, e aí ele traz aqui os artigos, diante do termo destacado é qual? Vamos lá. Todos dois são bem aceitos pela turma. Você acha, na sua opinião, que é necessário colocar todos os dois? Todos os dois, ou seja, o artigo definido que está aqui enfatizando esta palavra dois, esse numeral no caso, né? Todos os dois, não sei, dois alunos, imagine aí o termo que foi subtraído, né? Mas todos os dois alunos, digamos assim, são bem aceitos pela turma, né? Então, a pergunta é: você sente a necessidade total de colocar esse artigo? Ou para você a frase poderia ficar sem artigo? Lá na frase B diz: ora, se ambos livros são bons, vamos comprá-los. Será se tem necessidade de você dizer se ambos os
livros. Ambos os livros, ou seja, se os dois livros são bons. Será se tem necessidade de colocar o artigo definido? Mas vamos vamos ouvir aí, analisar a próxima frase que diz: eu me referia a todos 5 que participaram da briga. A todos os 5. A todos os 5. Deixa eu colocar aqui. Esta é a opção A, esta é a opção B, C. Vamos ver a opção D e a opção E. Na opção D diz: ambos discos são bem recomendados. Ambos os. Eu não estou respondendo não, só estou colocando aqui o artigo para você ver aí, interpretar se realmente tem a necessidade ou não, porque a gente está procurando isso. A alternativa em que não se faz necessário, ou seja, uma dessas frases aqui pode ficar sem o artigo. E a letra E, a opção E diz: todo músico gostaria de tocar numa orquestra. Todo músico. Todo. Vou colocar, tá? O músico. Todo o músico. Lendo essas frases, qual destas frases você acha que pode sobreviver, pode ser escrita sem o artigo? Onde é que a gente pode tirar o artigo? Onde é que não se faz necessário o artigo? Este artigo aqui, né? Os dois são bem aceitos pela turma. Ambos os livros, definindo os livros, eu me refiro a todos os 5, as 5 criaturas que participaram da briga, né? A definição, aqueles 5. Ambos os discos, esses 2 discos especificamente que eu estou me referindo aqui, são bem recomendados. Agora, quando eu falo todo músico, né, a palavra músico aí já se refere a toda a categoria de músico. Gostaria de tocar numa orquestra. Então, aqui não há necessidade da definição, né? Se eu estivesse me referindo de um músico específico, aquele músico, o músico que tocou no casamento, né? O músico que tocou na festa de casamento da sua irmã. Aí sim você está falando de um músico específico bem definido. Aqui nesta frase a gente está falando genericamente. Todo músico gostaria de tocar numa orquestra. Por esta razão, nesta frase não há necessidade de atribuir, de colocar um artigo definido. Portanto, a resposta correta é a letra E. Show de bola? E era isso, eu não disse que era rapidinho a questão? Então, fique com Deus, forte abraço e até a próxima aula.